O entrevistado do Na Real na TV, do primeiro programa de 2015, é o professor Paulo Pichetti. Ele é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e responsável por alguns índices de preços da instituição, como o IPCS, né, que é o índice de preço semanal, o índice, uma sopinha de letras, como diz o professor, obrigado pela presença, professor, o ICMIC, IGMIC, né, que é o índice do mercado imobiliário, o INCC, que é o índice da construção civil. Né? E ontem o professor anunciou o resultado do IPCS de 2014. É um índice muito próximo do índice oficial do IPCA, eles correm mais ou menos juntos, embora o IPCS seja de 7 capitais e o do IPCA de 11 capitais. E o número, né, professor? 6,87, acima lá do limite de tolerância máxima do governo, 6,5%. Isso é uma indicação de que o IPCA, o índice oficial de inflação de 2014, vai ficar acima dos 6,5%? Pode ser uma indicação? Não, muito provavelmente o IPCA, a julgar pela própria expectativa do mercado, né, a mais recente que a gente tem de ontem, da Focus, vai fechar dezembro em 0,75 e vai fechar o ano de 2014 em 6,4. O que não é um grande alento, né, porque se a gente olhar em perspectiva, vai acontecer uma coisa curiosa. Tem esse número cabalístico que é o teto da meta, que é 6,5. Na verdade, o acumulado de 12 meses do IPCA vem acima desse teto há vários meses já. Ele vai ficar abaixo só no mês de dezembro, que é justamente o mês que, pela legislação, o Banco Central tem que tomar como referência para efeitos da meta, e depois vai voltar a subir, com o número de janeiro que muito provavelmente vai ficar acima de 1%. Então o Banco Central vai ter, vamos dizer, uma certa sorte nesse sentido de não precisar se explicar, né? De não precisar aquele constrangimento de mandar uma carta para o Congresso explicando por que extrapolou o teto da meta, mas por uma coincidência estatística quase, né? O único mês onde ele vai ficar abaixo do teto da meta no acumulado 12 vai ser o mês de dezembro. Agora, professor, esse índice, por ser uma média, né, todos eles não refletem bem, refletem pedaços de algumas inflações, digamos assim. Quais foram no IPCS, que eu digo que isso deve se repetir no IPCA, quais foram os itens que pesaram mais? Quando a gente fala, bom, sempre tem os itens isolados, sempre algum alimento. O conjunto de itens. Mas é mais interessante analisar pelos grupos, né, que tem uma história macroeconômica por trás. Então a gente faz essa divisão, muitos analistas fazem para o IPCA também, não só naqueles grandes grupos de comunicações, alimentação, transporte e assim por diante, mas alguns que justamente têm uma relação com os fundamentos econômicos. E dois desses chamam a atenção no passado recente, que é o grupo de serviços e o de preços administrados. Esses dois contaram a história da dinâmica de inflação aí nos últimos 5 anos. Serviços vindo sempre muito pressionado e 2014 não foi diferente. No caso do IPCS, por exemplo, ele fechou o ano acima de 14%. Então, os serviços aí entram todos os profissionais liberais, médicos, entra mensalidades escolares, quer dizer, tudo aquilo que na verdade representa o mercado de trabalho interno e que não está sujeito à competição de importações, como por exemplo produtos industrializados. Então esse vem pressionado nos últimos 5 anos e não foi diferente em 2014. A diferença de 2014, principalmente com relação a 2013, está no grupo de preços administrados. 2013 foi o ano das bondades aí do governo, principalmente com relação à energia elétrica e combustíveis. E com isso a gente teve uma interrupção de uma sequência de aumentos muito grandes, né, nesse grupo que caracterizou os outros anos. Só que 2014 voltou justamente para corrigir. Então teve novos reajustes de combustíveis e teve novos reajustes de energia elétrica, como a gente sabe que na média ficaram perto de 17%. Então essa é a história de 2014, né, uma pressão muito grande ainda do mercado de trabalho no grupo de serviços e da correção dos preços administrados, que deve continuar ao longo de 2015. E os alimentos?
Os alimentos deram uma trégua, né? Se a gente for olhar, eles foram mocinhos e vilões aí durante muitos anos. Agora, nos últimos tempos, alimentos, na verdade, foram beneficiados primeiro pela redução de preço de commodities, em geral, no mercado internacional, e segundo, por condições climáticas, né, que não chegaram a comprometer a oferta de forma significativa aqui dentro. Então, alimentos, na verdade, chamam muita atenção, porque eles são itens de consumo diário, eles pesam muito no bolso do consumidor de baixa renda, e eles têm uma volatilidade muito grande, né? Então tem itens como, por exemplo, hortaliças e legumes, que não é raro subir 40% no mês, depois cair 30% no outro. Então fica muito na atenção, principalmente da mídia, né? Mas realmente não são eles os que preocupam em termos de trajetória de preços no passado recente. Agora, professor, olhando do lado do cidadão, também a inflação ela tem um peso diferente para cada classe de renda. Essa inflação de 2014, ela pegou de novo o pessoal de baixa renda ou este ano foi um ano de alívio? Não, ela pegou esse pessoal em cheio, que na verdade usa, né? Os serviços, né? Usa serviços de uma forma crescente, essa inclusão aí da nova classe média que é caracterizada justamente por aumentar aí despesas com lazer e com serviços de beleza, todos esses aí que eram considerados supérfluos, né? Mas no momento que você passa essa fase de subsistência, justamente ganha acesso a esses preços e, portanto, isso de um lado explica a evolução desses preços, é uma demanda grande, né? Eu sempre brinco, quando você faz a primeira fila na porta do salão de cabeleireiro, é que o dono se sente à vontade para aumentar o preço. Mas, de outro lado, que começa a pesar para essa classe que se habituou, né, a ter esse padrão de consumo. E preços administrados também, né? Porque essas correções de tarifas públicas vão pegar consumidor residencial de energia elétrica, o sujeito que teve acesso pôde comprar finalmente um veículo popular, está pagando a gasolina mais cara. Então, todo mundo sentiu, na verdade, esse aumento de preços aí. Mas, professor, pelas próprias declarações do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de outros auxiliares dele e tal, a questão dos preços administrados, apesar dessa correção que o senhor diz, ainda não está resolvida. De jeito nenhum. Não está resolvida. A eletricidade está ameaçando com... Já está começando o ano com um aumento, pelo menos, de cerca de 8% no país inteiro. Em São Paulo você vai ter mais quase 4%. De qualquer jeito você vai ter aumento de combustíveis, não para ajudar a Petrobras, mas para ajudar o governo com aumento dos impostos. Ainda este ano os administrados vão pressionar? Vão. Esse ano pode contar com inflação de administrados justamente por essas correções, né? Energia elétrica, por exemplo, que, como eu mencionei, subiu na média quase 17% em 2014, tem uma perspectiva de subir em torno de 20%, ou seja, mais ainda em 2015 e muito concentrado agora. Só essa introdução do mecanismo da bandeira tarifária já praticamente vai dar metade desse reajuste esperado para o ano inteiro já no mês de janeiro, né? Quer dizer, então, que aquela bondade do fim de 2012, 2014 na conta de 2013 na conta de luz já foi embora? Não, já acabou. A própria correção de 2014 já colocaram os preços nos níveis anteriores à redução que veio ali pela canetada. E daqui para frente a gente está pagando pelo desequilíbrio do setor e num momento extremamente desfavorável aí devido à seca. Então a gente está inaugurando... Mais ameaças ainda. Está inaugurando o mecanismo da bandeira tarifária justamente ali na situação vermelha, né, na situação desfavorável. Professor, e serviços? Esse pode dar sinais de arrefecimento? Eu acho que já está dando, né? Tem uma coisa que, na verdade, confundiu os analistas, foi uma mudança estrutural na economia brasileira e se tornou praticamente um enigma, né, que é essa questão do mercado de trabalho. A economia desacelerando forte aí durante os últimos 4 anos e a taxa de desemprego, mês após mês, batendo recordes aí de mínimo da série histórica, né? Tem várias explicações para isso, né? Alguns analistas já se debruçaram sobre os microdados aí das pesquisas domiciliares e já tem uma explicação muito interessante em termos de redução de participação da força de trabalho, que é um lado positivo do crescimento da renda e tudo mais, mas o fato é que esse processo já se esgotou e o desemprego, infelizmente, vai começar a refletir essa desaceleração que já está muito clara na indústria, né, mas que vai chegar a outros setores, como, por exemplo, mesmo os serviços, né? Então, professor Picchetti, a gente pode dizer
que vamos ter um lado perverso na correção da inflação, que é via desemprego? Infelizmente, sim. Como eu digo, isso já acontece na indústria, né? Se a gente olhar só a indústria, por exemplo, de São Paulo, em 2012 ela perdeu 40 mil postos de trabalho, em 2013 60 mil, em 2014, quando fechar, vai ser alguma coisa perto de 100 mil. Então, em 3 anos, foram 200 mil postos de trabalho fechados. Mesmo assim, não refletiu na inflação. Pois é, porque justamente o setor de serviços veio segurando o nível de atividade e o nível de emprego também. Só que, infelizmente, a própria indústria que continua o processo de deterioração, infelizmente a gente tem hoje, né, a notícia de demissão aí da Volkswagen, perspectiva de demissões na própria Mercedes. Isso tudo vai transbordando para a capacidade de consumo aí da população e vai afetar o setor serviços e vai afetar a taxa de desemprego. Então, sem dúvida, infelizmente, um lado perverso do ajuste inflacionário virá pelo mercado de trabalho. E afetará também, possivelmente, a renda? Justamente é o outro lado da moeda, né? Desemprego e renda. A gente tem ainda, durante esses 4 anos, se olhar os dados das pesquisas todas, aumentos reais de salários sistemáticos. Eles se tornaram cada vez menores, mas ainda foram aumentos acima da inflação, garantido por um mercado de trabalho aquecido. À medida que isso se reverter, o lado desfavorável sobre rendimento vai também se fazer sentir. Agora, professor, vamos falar das perspectivas, né, de preços e também da economia de um modo geral para este ano que está começando. Já se tem uma má notícia, o senhor disse aqui, e o próprio governo já está admitindo que a inflação deste janeiro vai bater em 1%, pode ficar até mais, está certo? Certo. Agora, isso vai ser um grande soluço ou há risco desse soluço se prolongar? Não, acho que vai ser um soluço e, a se concretizarem nos instrumentos de política econômica da nova equipe, a perspectiva é que a gente tenha um ano de estagnação econômica, mas que os preços comecem a se ajustar do ponto de vista favorável. A minha própria expectativa para o IPCS em 2015 é 6,6%, que é um número ainda alto, mas abaixo do número de 2014, ou seja, não há uma perspectiva de aceleração, muito pelo contrário. Agora, para isso se concretizar, tem que se desmontar os mecanismos da política fiscal expansionista que caracterizou os últimos anos e o Banco Central tem que ser muito claro aí na disposição de fazer a parte dele com a política monetária, como já deu sinais desde o fim do ano passado que será. Então essa é a tendência, um ano de ajustes que ainda tem inflação pressionada pela correção de preços administrados, mas que na parte de preços livres da economia deve começar justamente a refletir uma desaceleração. Mas então, primeiro sinal, juros para subir. Juros para subir. Isso, de novo, está explícito aí nas declarações do Banco Central, tanto nas atas quanto no próprio relatório de inflação. Então, tem uma nova rodada aí de aumentos para fazer o papel da política monetária. Sim, mas um aumento de juros e mesmo assim vamos chegar no fim do ano acima do limite de tolerância. Justamente, né? Porque paralelamente a isso tem 2 questões acontecendo, né? A primeira, como eu mencionava, é o reajuste de preços administrados, e a segunda é a questão do câmbio. O câmbio mudou de patamar e deve continuar nesse patamar alto com alguma perspectiva até de elevação ao longo de 2015. Então tudo isso tem um efeito aí cumulativo sobre os preços da economia, que ainda tem mecanismos de indexação que são muito difíceis de desmontar. Então a gente tem realmente uma combinação perversa aí de atividade fraca, mas com preços ainda muito elevados ao longo de 2015. Essa semana o câmbio, né? O dólar chegou a 2,71. Se eu ver a perspectiva dele ainda mais para cima, o Banco Central vai tentar evitar que ele chegue muito elevado para não influenciar demais a inflação? O Banco Central provavelmente vai continuar fazendo isso, como já vem fazendo, só que o espaço para ele fazer isso vem diminuindo. A gente tem um desajuste nas contas externas que mostra claramente que o câmbio estava subvalorizado. Isso aparece tanto nos dados da balança comercial, que a gente conheceu ontem, né? Quase 4 bi de dólares de déficit, o primeiro déficit desde 2008, né? E não nenhuma surpresa, né? Quem pega a evolução da balança comercial nos últimos anos, vê um gráfico apontando para baixo, cruzou o zero aí em 2014 e claramente isso é insustentável. E do lado financeiro também, né? A gente tem um déficit de transações aí
que vai ser potencializado pela política monetária dos Estados Unidos, que já não se tornou uma questão de se, mas sim uma questão de quando, né? Então tudo isso junta, né, para, na verdade, uma pressão inequívoca sobre o câmbio aí ao longo de 2015. Tanto o IPCS, segundo a sua previsão, vão passar dos 6,5%. O Banco Central trabalha com um número menor, mas também trabalha com uma política de longo prazo, porque na última previsão dele, nem no final de 2016 ele chega aos 4,5%. Verdade. Um ajuste excessivo teria que ser muito forte. Muito forte, quer dizer, quando o senhor fala muito forte, os juros teriam que subir demais. Exato, e a atividade teria que sofrer ainda mais do que já vem sofrendo, né? O que realmente seria uma situação muito ruim. Então, já que eles criaram essa situação e essa inércia toda inflacionária, própria declaração do ministro ontem na posse dele foi nesse sentido. Ele falou, a gente não está pensando em paradas bruscas, né? Vai ter que ser um ajuste lento e pelo menos o Banco Central parou de falar aquela história de convergência não linear, né? Mas pelo menos deixou claro que vai haver um esforço maior do que já vem havendo para garantir a convergência, mas que ela não vai se dar no curto prazo. Agora, o outro lado dessa moeda, além dos juros, é a política fiscal, ou seja, a política de gastos do governo, para a gente definir melhor a coisa. Também o ministro está falando um certo gradualismo, né? Quer dizer, não vai fazer um corte brusco, porque não tem nem condições de fazer, não é isso? Nem políticas e eu acho que nem legais. Nem legais e nem tem conta para cortar demais, né? Mas o senhor acredita que essa política é possível, dando tantas pressões políticas em cima do Ministério? A gente sabe que tem a turma da caneta para gastar, né? Você tem um ministro, 2 ministros segurando, todos os outros ávidos por recurso, o Congresso ávido por recurso. Haverá condições políticas para isso? A expectativa qual é? É que vai ser muito difícil. Você arranjar 80 bilhões de reais para cortar no orçamento num ano, numa conjuntura política onde justamente o governo depende dessa coalizão fragmentada que tem hoje no Congresso, vai ser alguma coisa muito difícil. Vai ser uma briga de foice. E, pelo menos, eu acho que o Joaquim Levy é o sujeito certo para comprar essa briga, porque já mostrou, quando estava na Secretaria do Tesouro, que é um cara que enfrenta essa pressão política e estamos contando com ele, né? Mas nesses 80 bi, no cálculo do que seria o esforço fiscal, né, real, né, não aqueles cortes de promessas que se corta lá o orçamento, seria o esforço real, estaria incluído também algum aumento de receita. Isso ontem, aliás, né? Já foi sinalizado claramente. Já foi sinalizado claramente. Mas é a outra pergunta que cabe. Há espaço para, nesse aumento de receita, que você poderia conseguir com alguns mecanismos de ajuste da receita, etc. Há espaço para aumento de impostos reais? Vai ser outra briga política aí com outros atores, né? A própria Fiesp, que já liderou aí o movimento pela extinção da CPMF, para abortar a volta de alguma coisa que fosse parecido, e junto com todas as associações de classe e tal, óbvio que vão se movimentar nesse sentido, né? Então vai ser uma briga dos dois lados que tem que ser enfrentada. Vamos torcer para ela se resolver de alguma forma produtiva, né, para o país. Está mais do que sinalizado que um dos impostos que serão aumentados, ou na verdade haverá um retorno desse imposto, é a questão, a CID, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis. Este aumenta o combustível, mas para alimentar o Tesouro, não vai alimentar a Petrobras. Ainda tem a questão Petrobras. Tem, que é uma questão toda separada, você tem um imbróglio causado pelo escândalo político e tudo. O único alívio é que ela não está mais perdendo dinheiro para vender gasolina subsidiada aqui dentro. Mas ela tem aí um déficit acumulado, uma dívida que cresceu exponencialmente. Então, realmente, a CID, que já chegou a representar quase 10% do preço do combustível na bomba, tem todos os sinais que vai aumentar e, infelizmente, em cima dela, ainda alguma correção provavelmente vai ter que ser feita. Para dar livre de caixa à Petrobras. Exato. Outra sinalização do ministro é o fim dos subsídios.
ou do benefício para alguns setores da economia. Já cortou o dos automóveis. Isso, você já falou, você prestou atenção, chamou atenção, isso vai criar atritos com alguns setores. Já inclusive tem interpretações dessa onda de demissões nas montadoras, se algum tipo de mecanismo de pressão para a volta, né, desses incentivos, mas eu acharia bom que eles fossem realmente eliminados e que não fossem mais usados de forma discricionária como foram, né? Porque não só criaram distorções aí de preços relativos, mas na própria política de receitas do governo, elegendo setores que não refletiam ali fundamentos econômicos claros, né, mas sim pressões políticas. Então foram essas distorções criadas ao longo desses 4 anos que geraram a perda total de grau de liberdade da política econômica que a gente está vivendo hoje. O senhor incluiria neste pacote a questão da redução da contribuição das empresas, ou a mudança do critério de contribuição das empresas para a Previdência Social? Isso também trouxe distorções? Trouxe. Tudo isso tem que ser pensado agora de uma maneira estrutural, de uma maneira intertemporal, que, como de novo disse o ministro ontem, né, não pode servir um objetivo de curto prazo comprometendo a solvência financeira do governo. Então, isso é uma coisa, infelizmente, é uma conta que chega ali na frente e tem que ser paga, e os remendos que foram sendo feitos ao longo desses 4 anos deixaram claro que isso não é sustentável. Professor, então o senhor diria que, o senhor viu que a posse no Ministério do ministro Levi ontem foi muito concorrida, empresário de todas as áreas. O senhor diria então que alguns que estavam aplaudindo ontem o ministro, daqui a pouco vão ter muitas queixas pela frente? Eles vão ter, mas eu espero, de novo, assim como o ministro, né, que esse conjunto de medidas, de forma clara e sistemática, melhore o ambiente geral. Se, por um lado, pise no calo de alguns setores, né, da atividade produtiva, por outro, crie uma sensação geral que, pelo menos, você está agora servindo propósito de transparência, de objetivos de longo prazo, que vai restabelecer alguma confiança no empresariado para voltar a investir. Aliás, já pisou com o aumento dos juros do BNDES, né, e o aviso de que não vai mais alimentar o BNDES com o Tesouro, não é isso? Exatamente, mas o próprio BNDES é um exemplo muito bom de como esses incentivos foram discricionários e pouco transparentes, né? Então, como eu digo, você já desagradou e vai desagradar algumas empresas que estão sendo diretamente beneficiadas, mas eu espero que isso tudo crie um ambiente onde todo mundo perceba que você tem uma gestão melhor dos gastos públicos. Professor, para encerrar, tem um outro lado. Também o ministro, né, induziu, e foi feito pelo Manteiga, mas é a ideia dele, a mudanças em alguns benefícios da Previdência Social, e isso causou forte reação dos sindicatos. É um outro problema? É um outro problema, mas, de novo, que está aí faz muito tempo, né? Se o governo passado tem algum defeito, foi só exacerbar algumas das distorções que já existiam. Mas esse é um problema intertemporal de solvência aí da Previdência que vai ter que ser abordado alguma hora mais cedo ou mais tarde. E quanto mais para frente ficar, mais difícil vai ser. Tá certo, professor Picchetti, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real volta na próxima semana com outro entrevistado. Obrigado.